Muito bem-vindos. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo nessa sexta-feira para praticar yoga. Estão sentados no nosso cantinho sagrado, buscando um conforto para as pernas, para o quadril, para o joelho. Podemos então fechar os nossos olhos e fazer aquela exalação profunda, soltando o ar pela boca, deixando vir o seu suspiro, esse som que regula o sistema nervoso, esse ato que regula o sistema nervoso, que alivia, que descarrega. Ele tem a função de desarmar o sistema simpático, que é o sistema que nos deixa alerta, e armar o sistema parasimpático, que é o sistema que nos deixa em repouso, em descanso, na calma. Esse suspiro é legal a gente fazer em qualquer momento do dia, sempre que a gente se sentir sufocada, sobrecarregado, tenso demais. 2 ou 3 suspiros desses são suficientes para a gente se aliviar, puxar a presença para aqui agora e se sentir um pouco melhor. Então façam quantas vezes for necessário, até sentir que esvaziou, que aterrou, que conseguiu trazer a consciência e a mente aqui, para habitar o seu corpo em cima do seu tapete. Pensa agora, na próxima exalação, em dissolver lá no seu rosto todas as marcas de expressão. Relaxar a testa para desfazer aquela ruguinha. Relaxar as sobrancelhas, as pálpebras. Afasta um pouquinho os dentes, deixa a língua repousando lá no assoalho da boca. Relaxa agora os seus ombros, fazendo aquele giro para trás e para baixo, encaixando bem as escápulas, pesando os braços, pesando as mãos em cima da perna. E fica ali um pouquinho na sua mão, sentindo o peso e a temperatura da mão, o toque da pontinha de cada dedo. Pensa agora em relaxar o seu abdômen e deixar o seu abdômen bem livre para respirar profundamente. Não economiza, deixa na inalação a sua barriga estender bem grandona. E quando exalar, recolhe tudo, vai levando o umbigo para dentro, espremendo o pulmão para sair todo o ar, para não ficar nenhum restinho desse ar velho, desse ar contaminado, cheio de toxinas. Solta tudo. Usa a sua respiração para fazer uma renovação nos seus pulmões. Agora, na próxima exalação, relaxa as suas pernas, deixa o seu joelho em direção do chão. Relaxa também o seu tornozelo para que os seus pés se acomodem, encostadinhos no tapete. Agora a gente vai olhar lá para os nossos glúteos, vai empurrar o glúteo para baixo, se empurrar em direção do assento. E na próxima inalação a gente vai fazer um movimento de crescer a coluna, encostar o topo da cabeça lá no céu. E quando exalar, a gente não desmorona, a gente fica aqui em cima, bem grandão. Mais uma vez, inala, cresce.
Encosta o topo da cabeça lá no céu. Se o seu ombro subiu, encaixa de novo. Leva o ombro um pouquinho mais para trás, abre o seu peito e fica aqui, bem grandão. Bumbum colado no assento e o tronco crescendo para o alto. Vem observando a sua respiração agora, que a gente deu mais espaço para o pulmão. Inala profundo. Exala profundo. Observe o movimento do seu corpo enquanto você respira. Enquanto você se observa, eu vou ler para nós a mensagem do dia de hoje. Do livrinho Abrindo Portas Interiores, dia 14 de agosto. É contribuindo com as suas habilidades e talentos para o bem do todo que o quebra-cabeça da vida será montado, formando um todo perfeito. Quais são os seus talentos específicos? Pare de ocultá-los e compartilhe-os, porque eles são todos necessários. Você pode achar que tem muitas qualidades, ou pode achar que tem pouco ou nada para dar. Não é bem assim. Você tem um dom único e específico que ninguém mais pode dar, e esse único dom é necessário. Cabe a você descobri-lo e entregá-lo. É preciso todo tipo de atributo para formar o todo. Cada minúscula mola, rodinha ou engrenagem é necessária para fazer um relógio funcionar. Cada órgão do corpo, cada ínfima célula e cada átomo, todos são necessários para formar um corpo perfeito. Quando você conseguir se ver como parte do todo, você não vai mais querer reter aquilo que tem para dar. Se alguém aí acordou hoje se sentindo desimportante, essa leitura foi para lembrar que somos sim muito importantes, muito necessários nos lugares que ocupamos, nos cargos que ocupamos, em todas as ações que realizamos. A nossa mínima participação faz toda a diferença. Não somos melhor que ninguém, mas juntos somos melhores para todo o planeta. Respira profundo, inalando toda a sua força, toda a sua coragem, toda a sua beleza, toda a sua capacidade, toda a sua divindade. Se aposse de tudo isso. Se sinta forte, se sinta grande, se sinta e se veja do tamanho que você é. Levando seus braços lá para a lateral, a mão da mão voltada para frente, o polegar para cima. Leva os braços um pouquinho mais para trás para abrir bem o seu peito. E inalando, leva os braços e o olhar. Une a palma das mãos lá no alto. As mãos unidas, os dedos apontando para o alto como uma antena para receber, para captar toda a energia divina. Exalando, toca os polegares na sua testa, unindo essa energia à sua consciência. Exalando mais uma vez, toca os polegares no centro do seu peito, unindo essa energia ao seu coração. Respira se alinhando, se preenchendo dessa luz divina, dessa força divina. Se sentindo ainda mais forte. E convidando toda a divindade para estar com você no seu estado de yoga, no seu momento de yoga. Vamos juntos então entoar 3 vezes o mantra Om. Talvez a minha voz falhe, porque o microfone corta, mas vocês sigam emitindo som
até o final da sua exalação. Então, exala, solta todo o ar. Inala bem profundo. Ainda com as mãos unidas em frente ao coração. Tem esse momento para lembrar o propósito da sua prática. Para que estamos aqui? Exalando, retorna as mãos lá nos seus joelhos. A gente vai começar movimentando lá o nosso pescoço, que acorda durinho, que acorda rígido. Então, balança a cabeça para um lado e para o outro, ainda pequenininho, devagarzinho. Vai soltando a musculatura da lateral do pescoço, acordando devagar. Deixa agora a orelha pesando lá em cima do ombro. Direciona o seu olhar para o alto, respira um pouquinho, empurra os ombros para trás, para baixo. Respira olhando lá em cima. Vai trazendo o queixo em direção do peito. Quando estiver lá no centro, levanta a cabeça devagar, inalando. Deixa agora a orelha cair lá no outro ombro. Empurra os ombros para baixo. Respira. Direciona o olhar para o teto. Exalando, traz o queixo lá no peito. E inalando, volta a cabeça para o lugar e já vai deixando ela cair lá atrás. Abre a boca, deixa os dentes bem afastados, leva a língua no céu da boca, lá em cima, bem pertinho da garganta. Respira. E volta devagar. Leva agora o seu queixo no ombro e olha lá para trás. Inala voltando lá para o centro, exala o queixo no outro ombro, olha lá para trás. Inala, volta lá no centro. Faz o movimento agora para os ombros, fazendo o giro bem grandão. Quando o ombro vai para trás, ele vai com vontade mesmo, para abrir bem o peito. Sente as suas escápulas atrás, se mobilizando. E agora a gente vai inverter o sentido do giro do ombro, vai levar lá para frente e vai fazer um movimento diferente agora lá na escápula e vai sentindo e percebendo como seu corpo se move e se conectando cada vez mais com ele. E parando o movimento dos ombros, leva as mãos lá nos seus joelhos. E a gente vai fazer um movimento assim de empurrar a perna para dentro, o nosso peito e lá para frente. Então, inala, empurra o joelho para dentro, leva o peito lá na frente, olha para o teto. Cuidado para não arrebitar o bumbum, é só o peito que vai lá para frente. E exalando,
O queixo vai no peito e empurra o peito lá para trás. Solta todo o ar. Inala, vai lá na frente, vai desenrolando. O ombro vai para trás, peito vai para frente, olha lá para o teto. E exalando, volta. Empurra lá atrás. Inala, vai lá na frente. Exala, vai lá atrás. Mais uma vez, inala, vai lá na frente. E exala, vai lá atrás. Inala lá na frente. Exala, torce para um lado. Solta todo o ar. Inala, volta, desfazendo a torção. Exala, torce para o outro lado. Inala lá no centro. Exala, torce. Inala lá no centro. E exala, torce. Inala, volta lá pro centro. Vai sair do nosso assento agora. Apoia os pés no chão aqui à sua frente. Com a ajuda das mãos, vai se empurrando, transferindo seu peso lá para os seus pés. Gruda bem a barriga na sua coxa. As mãos lá no chão. Vai subindo seu bumbum. Estendendo os joelhos, sem desgrudar a barriga da coxa, sem desgrudar o peito da coxa. Traz o peso para a ponta dos dedos. Vai subindo o seu bumbum e deixando a cabeça ir lá em direção do chão. Barriga bem encostadinha na coxa. O joelho está flexionado. Solta o peso do tronco. Traz o peso para os dedos. Aponta o bumbum lá para o teto. E agora segura nos seus cotovelos. E deixa os seus braços pesarem, te puxarem mais para baixo. E solta a cabeça. E se puxa para baixo. E aponta o bumbum para cima. E traz o peso para os dedos do pé. Faz um balancinho para um lado, para o outro. Respira profundo. Se balança. Se puxa lá para baixo. Vê se dá para estender um pouquinho mais os joelhos. Apoia a mão na sua canela. Empurra a sua canela lá para trás. Vai estendendo o seu joelho, estendendo também as suas costas. Vai ficar assim, ó, com o tronco bem paralelo ao chão. Encaixa os ombros. Olha lá na frente. Leva o umbigo lá para dentro. Respira. Inala profundo e exalando, ó. Vai lá embaixo de novo. Destrava o joelho. Flexiona o quanto for necessário. Vai lá embaixo de novo. Solta todo o ar. Traz o queixo no peito. Empurra o chão com os pés. E inalando, vai subindo o tronco, desenrolando. Quando chegar lá nos ombros, já gira os ombros para trás. E a cabeça é a última que chega. Respira com o peito já aberto, o olhar lá na frente no horizonte. Vai se situando aí dentro do seu corpo, agora de pé, das suas formas, do seu tamanho. Vai se dando conta de como você está.
Respira profundo, empurrando o chão com os pés, encostando o topo da cabeça lá no alto, crescendo, ocupando seu espaço. E exalando, alivia um pouquinho, traz as mãos lá na sua cintura, dá uma reboladinha. E a gente vai fazer saudação ao sol. Vamos deixar o nosso corpo quentinho, bem preparado. Fazer os asanas dessa postura. Parou lá na frente, inverte o sentido do giro. Parou lá na frente. Leva o peso para um pé, para o outro. Vai deixar o peso lá no pé esquerdo, tirar a perna direita do chão, balançar a perna direita para frente e para trás. E agora faz um círculo lá para fora. 3 voltas para fora. 3 voltas para dentro. Para o pé lá na frente, movimenta tornozelo. Vira para um lado. Os dedos vão junto. Quando a ponta do pé desce, o dedo está contraído. Quando a ponta do pé sobe, o dedo está bem espalhado. E inverte o sentido. E devolver o pé direito no chão. Já transfere o peso para lá. Tira a perna esquerda e balança. Frente. E agora o giro 3 vezes para fora. 3 vezes para dentro. Parou o pé lá na frente. Só tornozelo e dedos. Gira algumas vezes para um lado. Algumas vezes para o outro lado. Devolver o pé esquerdo no chão. E a gente vai subir na ponta, alternando. Solta os braços. Na próxima inalação, a gente sobe com os 2 pés. E leva os braços. Palma da mão de frente uma para outra. Ombros encaixados. Olha lá para frente. Respira. Encaixa seu quadril. Contrai seu abdômen. Fica bem firme, bem forte lá pro alto. Expira. Só mais 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Desce. Põe o pé inteiro no chão. Respira, se sentindo, se percebendo. E a gente vai lá para a pontinha do tapete, para nossa saudação ao sol. Então a primeira volta a gente vai fazer bem devagarzinho. Depois a gente vai acelerando. Então aqui a postura é o Tadasana. Tudo encaixado, ó. Quadril encaixado. Eu não tô lá com lordose, bumbum arrebitado. Quadril encaixado. Pés bem firmes no chão. Eu empurro o chão com o pé e cresço pro alto. Gira os ombros para trás. Abre o peito. Olha para frente. Palma das mãos ao lado do corpo. Mãos ao lado do corpo. Palma da mão para frente, polegar para fora. Inala elevando os braços. E o olhar lá pro alto. Une a palma das mãos lá acima da cabeça. Dá uma soltadinha no joelho. E inclina o seu tronco lá para trás para mostrar o coração para o céu. Exalando, vai afastando as mãos, trazendo o tronco lá na frente. Termina de soltar o ar com o tronco solto aqui embaixo.
Solta, a gente já fez isso. Leva o umbigo para dentro, solta, se pendura, deixa alongar pernas, deixa alongar as costas. Apoia a mão na canela, empurra a canela para trás, estende os joelhos, estende as costas, fica aqui paralela ao chão. A mão, ó, circula lá por trás do joelho e vem empurrando o joelho para dentro para destravar o joelho. Apoia as duas mãos no chão, inala. Exalando, pisa com o pé direito lá atrás. Pisa com o pé esquerdo lá atrás. Apoia sua mão inteira no chão. Com os dedos do pé. Dá um impulsozinho, trazendo o seu tronco para alinhar o seu ombro em cima do seu punho. Destrava o seu cotovelo. Deixa uma folguinha nele, não deixa ele assim esticadão. Solta um pouquinho. E gira um pouquinho para que o ossinho dele aponte lá para trás. Abaixa o seu quadril. Contrai seu abdômen. Respira. Olha lá na frente. Respira. 5, 4, 3, 2 e 1. Exala. Põe o joelho no chão. O peito do pé no chão. Flexiona o seu cotovelo lá para trás. Traz o seu nariz no chão. Raspa o nariz no chão. Traz o peito no chão. Mãos ao lado do peito. Cotovelo lá para trás. Braço bem grudadinho no peito. Pés juntinhos, perna bem estendida. Inala, empurra o chão e sobe o peito. Exala, volta com o peito lá no chão. Apoia o dedinho do pé no chão. Empurra o chão com o seu joelho. Contrai o seu abdômen. Puxa o esfíncter. A força de puxar o esfíncter vai para cima. Empurra o chão. Sobe até o seu joelho. Exala, estende os joelhos. Sobe o seu quadril. Dá uma ajeitadinha no seu pé. As mãos firmes no chão. Cotovelo destravado. Ombro encaixado. Empurra o chão. E leva sua barriga lá na sua coxa, subindo um pouco mais seu bumbum. Deixa a sua cabeça passar da linha do braço. Empurra o seu bumbum lá pro alto. Olha entre as mãos. Inalando, vem caminhando, um pé depois do outro, até chegar lá nas mãos de novo. Traz as mãos na canela, empurra a canela para trás, estende a coluna, inala grandão. E exalando, a mão vai lá atrás do joelho, destrava o joelho, mergulha lá embaixo, solta todo o ar. Traz o peso para a ponta dos dedos, empurra o bumbum lá pro teto. Gruda o queixo no peito. Vai afastando as mãos lá na lateral. E a gente vai inalar desenrolando, subindo o tronco. Quando chegar nos ombros, encaixa os ombros. A última coisa que chega é a cabeça. E chega junto com as mãos lá no alto. E exalando, mãos unidas em frente ao peito. Respira. Exala descansando. Relaxa os seus braços. Palma da mão para frente, polegar para fora. Inala, eleva. Une as mãos lá em cima. Destrava o seu joelho, inclina lá atrás, mostra o coração para o céu. E exalando, mergulha lá na frente. Mãos na canela. Empurra a canela. Inala. Estende joelhos, estende coluna. Leva a mão lá atrás do joelho, destrava o joelho, exala, mãos no chão. Pisa com o pé direito, bem grandão lá atrás. Olha para frente, encaixa seus ombros. Apoia a mão na pontinha dos dedos. Exala, solta o peso do seu quadril.
Vai deixando seu quadril ceder e afundar em direção do chão. E sente que a frente toda da perna direita vai se alongando. Respira bem profundo. Exalando, solta, deixa a perna descer. Prepara para levar a perna esquerda junto com a direita na próxima exalação. Então, inala profundo, dá um impulso, pé direito vai junto com o esquerdo. Apoiou as duas mãos no chão, dedos bem espalhados. Ajeita cotovelo, ajeita ombros, empurra o chão com os dedos, traz o ombro em cima do punho, abdômen bem lá dentro, respira na prancha. Exala joelho no chão, peito do pé no chão. Flexionou o cotovelo lá para trás, traz a testa no chão, raspa o nariz no chão, peito no chão. Inala e puxa, eleva o peito, olha lá na frente. Quando a gente sobe, o cotovelo não estende, o cotovelo continua flexionado. Exala, volta lá para baixo. Dedo do pé no chão, joelho no chão. Empurra o chão, inalando, vai até o joelho. Exalando, sobe o quadril e estende os joelhos. Dá uma ajeitadinha no pé. Destrava cotovelos, encaixa ombros. Exala, empurra o peito lá na coxa, sobe o seu bumbum. Respira. Olha entre as mãos. Inalando, a gente vai trazer o pé direito entre as mãos. Se não chega, se chega só até a metade do caminho, não tem problema. Apoia o joelho esquerdo no chão, pega o pé com a mão, leva mais lá pra frente. Dedinho pontinha dos dedos aqui na mão, encaixa o ombro, abre o peito, tira o joelho de trás do chão e exala, solta o peso do quadril. Para alongar agora a nossa perna esquerda. Exala e solta. Vai aproximando a coxa lá do chão. Exala, solta. Deixa descer. Vai preparando a sua mente para o próximo movimento, que é juntar o pé esquerdo com o pé direito. E a gente vai fazer isso na próxima inalação. Inalou e junto, pé direito junto com o esquerdo. Exala descansando, mãos na canela, empurra o joelho, inala, estende joelhos e coluna. E exalando, mergulha, vai lá embaixo. Traz o peso para os dedos, sobe o seu bumbum, topo da cabeça lá no chão, respira. Gruda o queixo no peito, afasta os braços. Na próxima inalação, a gente vai elevar desenrolando. As mãos chegam juntas, junto com a cabeça. E exalando, mãos em frente ao peito. Inspira, se observa, relaxa os braços. Na próxima inalação, recomeça, palmas para frente, dedão para fora. Inala e leva, une as mãos lá em cima. Destrava o seu joelho, inclina um pouquinho o tronco lá atrás. E exala, mergulha lá na frente. Solta todo o ar. Vamos ficar aqui um pouquinho. Põe o umbigo para dentro. Traz a sua mão. Passeia com a sua mão lá atrás da sua perna. Massageando. Aquecendo. Esse músculo soltar. Esse músculo se alongar. Atrás do joelho. Bem preso. Panturrilha. Lá no glúteo.
Exalando, aprofunda um pouquinho. Segura lá na sua canela. Se puxa em direção das pernas. Traz o peso para a ponta dos dedos. Sobe o bumbum, põe o bumbum lá em cima. Traz as mãos lá na canela. E empurra a canela para trás. Aciona o tronco lá na frente. Destravou os joelhos, mãos no chão. Pisou o pé direito lá atrás. Pisou o pé esquerdo lá atrás. Apoiou a mão inteira no chão. Empurra o chão com a ponta dos dedos, trazendo o tronco para alinhar ombro com punho. Contrai o abdômen, desce o bumbum, destrava o cotovelo. Olha lá na frente, expira. Exala joelho no chão, peito do pé no chão. Flexiona o cotovelo lá para trás, traz a testa no chão. Raspa o nariz no chão. Peito no chão. Inala, empurra. Sobe o tronco. Caixa os ombros. Respira. O cotovelo não estende, ele fica flexionado. Força lá no bíceps. Exala, solta o peso do quadril em direção do chão. Inala, empurra o chão. Sobe o peito. Olha lá na frente. Respira. Exala, solta o peso do quadril. Inala, se empurra para cima e para trás. Respira. Exalando, volta. Com o peito lá no chão. Dedo do pé. Joelho no chão. Inala, empurra, vai até o joelho. Exala, sobe o quadril. Estende joelhos, ajeita o pezinho. Mãos bem firmes no chão. Encaixa ombro, destrava cotovelo. E empurra o chão, leva o peito lá na coxa. Respira. Olha entre as mãos. Inala, caminha, até chegar nas mãos. Mãos no joelho, estende a coluna. Exala, mergulha. Afasta os braços na lateral. Queixo lá no peito. Inala, eleva. Sobe mãos. Alinha a cabeça. Exala. Mãos em frente ao peito. Respira. Relaxa os braços. E na próxima inalação, eleva os braços, une as mãos lá em cima. Destrava os joelhos. Mostra o coração para o céu. Exalando, mergulha lá na frente. Inala, estendendo joelhos e coluna. Exala, mãos no chão. Pisa o pé direito. Pisa o pé esquerdo. Se apoia. Vem para a prancha. Exala, joelhos no chão. Peito do pé no chão. Testa no chão. Raspa o nariz. Peito no chão. Inala, empurra. Sobe na cobra. Exala, volta. Joelho no chão, dedo do pé no chão. Inala, empurra, vai até o joelho. Exala e estende o joelho. Ajeita o pé. Ajeita a mão. Cotovelos e ombros. Empurra o chão, leva o peito lá na coxa. E na sua próxima inalação, vai flexionar um joelho e exalando vai estender o outro até o pé chegar inteiro no chão. E o joelho que flexiona vai flexionar o suficiente para o pé chegar inteiro no chão. Inalando a gente troca. E exalando é o outro pé que vem inteiro no chão. Inala, troca. E exala. Um joelho flexiona e o outro estende. Inala, troca. E exala. Apoia o pé inteiro no chão. Inala, troca. Exala, apoia o pé inteiro no chão.
E a última vez, inala, troca, exala, pé inteiro no chão. Inala, vem para a pontinha dos dedos, dos 2 pés. Flexiona os joelhos. E exala, vai levando o pé inteiro no chão. Os 2. Se o joelho não estende, deixa flexionado. Tenta levar os 2 calcanhares no chão. A mão aqui continua empurrando o chão, levando o peito lá na coxa. A cabeça solta, passa da linha dos braços. O bumbum lá em cima. Os 2 calcanhares no chão. Respira profundo. Vê se você consegue estender os joelhos um pouquinho mais, subir um pouquinho mais o bumbum. Mais uma respiração bem profunda. Inala, olha entre as mãos. E vem caminhando com os pés entre as mãos. Mão na canela, estende a coluna. E exala, mergulha lá embaixo. Gruda o queixo no peito. Inala, afastando os braços, elevando. Põe as mãos lá em cima. Exala, mãos em frente ao peito. Relaxa os braços. Respira. Descansa. Se observa. Na sua próxima inalação, eleva de novo os braços. Une as mãos lá em cima. Exala, mergulha lá na frente. Solta o ar. Solta o peso. Fica aqui um pouquinho. Uma respiração. Na próxima inalação, empurra as canelas. Olha lá na frente. Exalando. Mãos no chão. Pisa lá atrás com o direito, pisa lá atrás com o esquerdo. Apoia a mão inteira no chão. Empurra o chão com os dedinhos do pé. Alinha sua prancha. Olha lá na frente, respira. Exala o joelho no chão, peito do pé no chão. Flexiona o cotovelo lá atrás. Testa no chão. Raspa o nariz, peito no chão. Empurra o chão, sobe o peito. Agora a gente vai para o cachorro olhando para baixo daqui, direto, sem voltar para o chão. Então, contrai seu abdômen, protege a sua lombar. Dedo do pé no chão. Empurrou o chão, ó, vai subindo o quadril. Tira o joelho do chão. E estendeu tudo. Ajeita o pezinho, ajeita as mãos. Se encaixa no cachorro olhando para baixo. Encaixa ombros. Empurra o chão. Leva o peito lá na coxa. E agora a gente vai sempre pensar de colocar o pé inteiro no chão. Então flexiona o seu joelho se for preciso, mas tenta colocar o pé inteiro no chão. E empurra o chão com as mãos. Leva o peito lá na sua barriga. Bumbum lá no alto. Respira. Agora atenção. O pé esquerdo vai ficar lá no chão. E a gente vai inalar e vai elevar a perna direita. Vai encostar o dedo lá no teto, o dedão lá no teto, bem esticadinho. Vai flexionar o joelho, levar o calcanhar lá no bumbum, apontar o joelho lá pro teto e olhar por baixo da axila. Deixa o seu pé pesar, puxar a sua perna, abrir o seu quadril. Respira. Na próxima inalação, volta e apoia o pé no chão. Pé direito no chão. Inala, eleva a perna esquerda. Encosta o dedão lá no teto, perna bem estendida. Flexiona o joelho. Levou o calcanhar lá no bumbum. Olha por baixo da axila. Deixa o pé pesar. Abriu o quadril. O joelho aponta lá no teto. Expira bem profundo. Inalando, volta. Vem trazendo o joelho de volta para frente.
Apoiou o pé no chão. Se organiza de novo no cachorro. Preguiça. Olha pra frente. Inalando o caminho. Estende os joelhos e a coluna. Exalando, mergulha lá embaixo. Queixo vai lá no peito sem ar. Vai afastando os braços pela lateral. Inala e leva. Une as mãos lá em cima. Une as mãos em frente ao peito. Respira. Relaxa as mãos. Se observa em Tadasana, a postura da montanha. Sente o seu corpo e observa todas as sensações que essa sequência de posturas vai deixando no seu corpo. Prepara para o próximo ciclo. Palmas das mãos para frente. Inala, eleva os braços. Une as mãos lá em cima, destrava o joelho, mostra o coração para o céu. Exalando, mergulha lá na frente. Estende os joelhos. Exala, flexiona, pisa com o pé direito lá atrás, pisa com o pé esquerdo lá atrás. Mão inteira no chão. Empurra o chão com os dedinhos do pé. Traz o tronco para frente, alinha ombros com punhos. Agora a gente vai tentar ir para o chão sem a ajuda do joelho. Se você acha que não vai dar, desce como a gente tem feito, com o joelho e peito do pé no chão. Se você quiser tentar, a gente vai empurrar mais um pouquinho. Vai passar um pouquinho agora o ombro da linha dos punhos. O cotovelo vai flexionar lá para trás. E a gente vai descer, ó, num bloco só. Trazendo a barriga e o peito no chão. Apoiou o peito do pé no chão. Já está pronto para subir. Inala, empurra. Subiu. Cachorro olhando para baixo direto daqui. Contrai o abdômen, protege a lombar. Dedo do pé no chão, joelho no chão. Jogou o quadril para cima e estendeu os joelhos. Exala. E espreguiça. No cachorro olhando para baixo. Pé inteiro no chão. Flexiona o joelho necessário para levar o pé inteiro no chão. Vai tentando estender o joelho. Vai no seu tempo, do seu jeito, sem comparação. Para mim é fácil, eu faço isso todo dia. Vai do seu jeito, no seu tempo. Olha entre as mãos. E agora, atenção. A gente vai inalar e pisar com o pé direito atrás da mão direita. Com os dedos para fora e o calcanhar para dentro. Pé esquerdo atrás da mão esquerda. Dedo para fora e calcanhar para dentro. Vai soltar o peso do quadril para baixo, flexionar o joelho para fora. Enquanto o quadril desce, o tronco sobe. E vai se acocorando na postura de cócoras. Se o seu pé não fica inteiro no chão igual o meu, fique na ponta do dedo. Apoia no chão com a pontinha dos dedos da mão. Traz o tronco para cima, vai soltando o peso do seu quadril. Para a gente ir favorecendo essa abertura. Se o seu pé está inteiro no chão, a postura está completa. Se precisar do apoio dos dedos da mão lá na frente, fica com os dedos apoiados. Se der para soltar as mãos, encaixa o cotovelo entre os joelhos. Une a palma das mãos. Empurra os joelhos com os cotovelos. Traz as mãos em frente ao peito. Respira. Bumbum para baixo. Topo da cabeça para cima. Peito para frente. Olhar para frente. Respira. Postura do Malasana. Inalou profundo. Exala, mãos no chão. A gente vai voltar para o cachorro olhando para baixo. Leva o pé direito. Leva o pé esquerdo. Se espreguiça no cachorro. Joga o bumbum lá no alto e espreguiça.
Olha entre as mãos e caminha. Estende joelhos e coluna. Exala, mergulha lá embaixo. Queixo lá no peito. Afasta os braços. Inala e leva. Une as mãos lá em cima. Exala, mãos em frente ao peito. Relaxa o braço. Respira em Tadasana. Na sua próxima inalação, eleva, abre os braços. Olha lá em cima, mostra o coração para o céu. Exala, mergulha. Inala, estende joelhos e coluna. Põe as mãos no chão. Pisa lá atrás. Mão inteira no chão. Vem para a prancha. Se você conseguiu descer de uma vez, desce de uma vez. Se precisa do apoio dos joelhos, usa apoio dos joelhos. Se for de uma vez, empurra um pouquinho mais. Passa o ombro da linha dos punhos. Flexiona o cotovelo lá atrás. Desceu até o chão. Pés no chão. Inala, empurra. A gente chegou junto aqui na cobra. E a gente vai junto pro cachorro olhando para baixo, sem voltar o peito pro chão. Dedinho do pé no chão. Encaixou o quadril, protegeu a lombar. Subiu. E espreguiça no cachorro. Atenção! Vai caminhar com as mãos em direção dos pés. Olha para frente. Inala, sobe pelo topo da cabeça. Exala, apoiando bem os pés no chão. Pé de frente para vocês. Pé direito vai ser a nossa base. Gruda o pé direito no chão. Agarra o chão com os dedos. Inala, eleva o joelho esquerdo. Com a ajuda da mão, empurra o joelho lá para fora. Se você consegue fazer a postura da árvore inteira, completa, já faz. Puxa o pé e apoia lá na sua coxa. Se isso aqui é muito para você, o pé vai ficar lá na panturrilha. No joelho, nunca. Ou ela na panturrilha, ou ela na coxa. Se mesmo na panturrilha for muito para você, deixa o dedo lá no chão, ó, e apoia lá no seu tornozelo. Mas se você pode, pé lá na coxa, postura da árvore completa. Postura da árvore. A árvore cresce para cima. O pé enraizado. As pernas, tronco firme. Crescendo para o alto. Se empurra. Encosta o topo da cabeça lá no teto. Deixa tudo firme aqui. Abdômen e glúteo bem firme. Esse joelho aponta para fora. Mas o quadril não a acompanha. O quadril continua, ó, para frente. Se puder, une as mãos em frente ao peito. Respira. 5 respirações. Vamos juntos. 1, 2, 3. Se cair, volta de novo. 4. E 5. Devolveu o pé esquerdo no chão. Relaxou as mãos. Transfere o peso lá para o pé esquerdo. Inala e leva o joelho direito. Com a ajuda da mão, empurra lá para fora. E monte a sua árvore. Une as mãos em frente ao peito. E agora a gente vai elevar os braços com os ombros encaixados. Apontar a ponta dos dedos lá para o céu. Respira 5. 4.
3, 2, e 1. Exala, mãos unidas em frente ao peito. Desfaz bem bonitinho. Eu tava olhando para a câmera, me desequilibrei. É importante a gente buscar um ponto fixo para grudar os nossos olhos nesse ponto, para que a gente não tenha nenhuma distração e o corpo não desequilibre. Eu estava aqui olhando para a câmera, me vendo na imagem, e aí foi o suficiente para eu desequilibrar. Então é muito importante a gente ter um ponto fixo para grudar os olhos nele. Enquanto a gente está com o olho fixo num ponto, a gente está praticando um asana, que chama-se Drishti, que é a fixação dos olhos num único ponto. Então a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, inclusive yoga com os olhos. Então vamos voltar lá para o nosso cachorro olhando para baixo. Vai trazendo o queixo no peito, enrolando o tronco. As mãos chegam no chão. Caminha lá para frente, chega lá no cachorro olhando para baixo. Espreguiça bem gostoso no cachorro. É o último, então capricha. Encaixa os ombros, empurra o chão e leva o peito lá na coxa, sobe o seu quadril. Pé inteiro no chão, vai tentando esticar o joelho, se alongar bem, bem, bem. Empurra o chão, leva a barriga lá na coxa, o bumbum lá no alto. Respira bem profundo. Olha entre as mãos. Inala, caminha. E estende joelhos e coluna. Exala, mergulha lá embaixo. Queixo no peito. Inala, desenrolando. Mãos unidas acima da cabeça. Exala, mãos em frente ao peito. Respira. Relaxa as mãos. Se observe em Tadasana. Sente os efeitos da saudação ao sol, de todos os asanas que a gente fez, que fortaleceu, que alongou, que trouxe equilíbrio. Respira. Na próxima exalação, abre os seus olhos, traz as mãos unidas em frente ao peito. Inalando, eleva os braços. E exalando, a gente vai flexionar os joelhos, trazer as mãos em frente ao peito, tirar o calcanhar do chão, ficar lá na pontinha dos dedos. É uma postura de equilíbrio, então, de novo, gruda o seu olhar num ponto. Vai tentando levar o seu joelho mais perto do chão, para afastar a coxa da barriga e a gente conseguir alinhar mais o tronco e exagerar mais no desequilíbrio. Se você puder, alonga os seus braços lá na frente, palma da mão de frente uma para outra. Respira, ombros encaixados. Olha lá na frente, respira. E exalando, mãos no chão, bumbum no chão. Senta bem no meio do tapete. Leva as costas devagarzinho lá no chão, vem trazendo junto seus joelhos. Abraça os joelhos. Traz o joelho bem pertinho do peito. Balança um pouquinho para um lado, para o outro. Faz um carinho lá na sua lombar. A mão esquerda vai lá do lado de fora do joelho direito. O braço direito vai lá no chão, estendido na linha dos ombros, com a palma da mão para baixo. Vira sua cabeça para olhar lá para a sua mão direita. E a mão esquerda vai puxar as duas pernas em direção do chão. E a gente vai soltando o ar e deixando as pernas irem.
A mão esquerda pesa em cima do joelho, ajuda a puxar a perna para baixo. E respira bem profundo. Exala bem profundo. Com a ajuda das mãos, empurra os dois joelhos de volta, volta a sua cabeça. Se organiza de novo lá no centro do tapete. Abraça os joelhos de novo. Puxa os dois bem pertinho do peito. Mão direita vai lá do lado de fora do joelho esquerdo. Braço esquerdo no chão, palma para baixo. Vira a cabeça, olha lá para a mão. E exalando, puxa as pernas lá para o lado direito. E respira bem profundo. Inalando, volta lá para o centro. Abraça de novo os dois joelhos. Traz bem pertinho. Exalando, sobe o tronco. Leva a cabeça entre os joelhos. Fica aqui um pouquinho sem ar. Inala, volta. Apoia os pés no chão. Estende uma perna, estende a outra. Deixa os pés afastados, relaxados, caídos para o lado. Acomoda os ombros no chão, estende os braços, palma da mão para cima. Relaxa a sua cervical, trazendo o queixo um pouquinho mais perto do peito. Relaxa a sua lombar, ó, deixando o apoio lá no seu sacro. Deixa a sua lombar subir um pouquinho. Assim a sua coluna ocupa as curvas naturais dela. E você pode relaxar completamente. Exala profundo, solta todo o ar. Deixa seu corpo se afundar em direção do tapete, se esparramar. Na medida que o corpo esparrama, ele vai pedindo mais espaço. E a gente vai dando aquela ajeitadinha, deixando o corpo se esparramar, crescer. Inala profundo. Exala, solta pela boca. Esparrama o corpo. Mais uma vez, exala, solta pela boca. Se esparrama. Leva atenção lá para os dedos do pé. E relaxa os dedos, a sola, o dorso do pé, os calcanhares. Exala e relaxa suas panturrilhas, seus joelhos, coxas. Exala e relaxa o quadril, os dedos da mão, a
palma e o dorso da mão, os punhos. Exala e relaxa a cintura, o abdômen. Exala e relaxa os braços, cotovelos. Exala e relaxa o peito, os braços, os ombros. Exala e relaxa o pescoço, a mandíbula, dentes e língua, bochechas, pálpebras, olhos, sobrancelha, testa, couro cabeludo. Exala e relaxa. Faça uma última respiração longa e profunda. E a partir de agora, a sua respiração vai ficar suave e silenciosa. Estamos em Shavasana, a última postura da prática. Uma postura passiva. Depois dos ajustes, a gente não faz mais nada. E a nossa consciência fica aqui bem presente, observando o corpo que descansa. E se a sua consciência identificar algum ponto de tensão, você exalando dissolve. Se essa tensão persistir, peça para sua consciência te mostrar de onde vem essa tensão. Tente dissolver lá na raiz. Tente soltar lá no seu coração, na sua memória, aquilo que está preso no seu corpo. Esse é o seu momento. O momento mais importante da sua prática. Eu me despeço aqui de vocês. Vocês permaneçam pelo tempo que quiserem, pelo tempo que puderem. Lembrando que o retorno tem que ser gentil. Da mesma forma que chegamos, a gente sai dessa postura. Antes de se levantar, passe lá pela postura do feto para se abraçar um pouquinho, se acolher um pouquinho. E se puder, fique sentado alguns instantes em meditação. Eu me despeço de vocês. Agradeço a presença de cada um. Agradeço a partilha, a confiança, a entrega. E eu deixo no coração de cada um de vocês um beijo cheio de amor. Fiquem com Deus.